Eu sou o Silvio Ramos, proprietário do Grupo Seg Life. Eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Nós estamos finalizando aqui o mês de novembro de 2024 com chave de ouro, porque nós trouxemos aqui uma pessoa espetacular. Essa profissional, quando ela chega, parece que não tem mais nem a luz na sala, tá? Porque ela brilha mesmo. Miraculei, gratidão, viu? Fiquei muito feliz sempre que eu te vejo, tá? Eu também fico sempre muito feliz ao te ver. Obrigado. Mira, você que é atriz, né? Eu queria que você contasse aí um filme aí, o último que você protagonizou, um longa-metragem que está em final de edição, né? E que vai ser assim um grande sucesso, né? Queria que você contasse um pouquinho o seu papel, o que você puder contar do filme, né? Qual foi a sua expectativa antes, como é que você sentiu também durante o filme, só não pode contar o final. Não, claro, sem spoiler. O personagem que eu faço no filme Beatriz chama-se Amanda, e eu tenho uma identificação muito especial com a Amanda, porque ela é tudo aquilo que eu acredito. Primeiro, é uma amiga que tem uma qualidade assim que eu valorizo demais, porque ela é muito leal, ela é bem-humorada, ela é aquela pessoa que, não importa a fase que você esteja, ela está ali para você, ela está sempre disponível para você. Então, a Amanda, ela é essa mistura de sutileza, docilidade, mas com uma pimenta, com movimento. Então, ela é essencial para Beatriz, que faz um trabalho de revolução nessa jornada de recuperação emocional. Então, a Beatriz, ela passa por uma transição, né? Porque todo trabalho tem essa raiz de cicatrização, tem uma transformação, né? Exatamente. No meio do processo. E com certeza a Amanda, ela é uma peça para essa revolução da Beatriz. Ô Mila, então na realidade assim, o personagem para você foi prazeroso, né? Ele não exigiu um esforço adicional grande para você pensar que era outra pessoa e tudo mais. Você pegou várias características suas pessoais e colocou no personagem, né? Tem essa coisa da identificação, de saber o que eu me reconheço, ao mesmo tempo que existe também um aprendizado de coisas que não são tão minhas. Eu acredito que a Amanda, ela tem um tom a mais que o meu. Eu acho que ela é um pouco mais fogo, no sentido de trazer essa movimentação, e eu sou um pouquinho mais observadora e tal. Mais cautelosa. Isso, mais ponderosa. A Amanda, ela tem essa coisa, uma intensidade dentro dela, que ela não policia tanto quanto a Mira, pessoa física. Entendi, tá. Então, ela tem essa coisa um pouquinho de ser impulsiva. E eu já sou ponderada. Entendi. E para fazer a Amanda, eu sou uma atriz que gosta de ser dirigida. Se me deixar muito solta, eu acho que eu acabo me perdendo um pouco. Então eu preciso de alguém que fale assim, não, olha, é por aqui. E de alguém assim que me dê um briefing no sentido de, peraí, essa Amanda veio da onde, como é que ela como é que é a relação familiar, o que ela acredita, qual que é a cultura, como que ela chegou até a Amanda, né? Porque todo mundo tem uma história, antes da história. Então, eu gosto disso. E no meio do caminho, eu pedi mais condução por parte dos diretores, né? Certo. E isso aconteceu, assim, durante o período das gravações. Além do meu estudo pessoal. Então, eu gosto desse trabalho conjunto. Eu gosto da atriz, mas eu me considero uma atriz obediente e muito respeitosa em relação ao papel do diretor, que é o comandante, né? Sim, interessante, né? A gente acabou se conhecendo lá naquele hospital, né? Foi.
Você fez uma participação muito especial, né, Alpine, como médico, que eu acho que realmente combina com você. Porque Eu fui confundido como médico de verdade quando eu cheguei lá no acredito. hospital. E não sei, eu acho que você passa confiança. Eu acho que se por acaso eu tivesse para ser operada, né, que foi o que aconteceu ali numa cena, sem querer dar spoiler, mas acontece uma situação em que alguém precisa passar por uma cirurgia e eu escolheria você para ser meu doutor, antes de ver o currículo. Não sei o que acontece, mas passa isso, assim. E foi muito legal. A gente se reencontrou mesmo que rapidamente, mas como eu te falei, é sempre bom te ver. Obrigado, querida, obrigado. E eu quero parabenizar bastante a Luana Dias, né, que ela acreditou no projeto, né, tirou do papel, foi atrás, né, e assim, ela tem uma capacidade assim de uma energia, né, contagiante assim, muito forte. Então, isso é admirável. Com certeza. Eu também quero aproveitar o espaço para agradecer a Lu, porque ela que me puxou de volta para as artes, né, há alguns tempo afastado, por questões da vida, né? Sim. Você já tinha trabalhado com ela antes? Ou não? Não, primeira vez, não, segunda vez. A gente se conheceu, na verdade, num trabalho bem pontual de publicidade. E nesse encontro ela falou, a gente vai trocar contato e a gente vai voltar a fazer alguma coisa juntas. Eu falei, tá bom. Tá bom meio que não sei, né? Se a gente vai mesmo se encontrar. Mas quando surgiu o convite, eu falei, aceito. E viajei para Holanda. A segunda vez que a gente se reencontrou, porque a Luana já estava em Holanda, onde seria uma das cidades, né, que foi gravado Sim, que é a nossa Holanda brasileira. Exato, nossa Holanda brasileira. Terra das flores, olha, o lugar que tem mais orquídeas de todas as espécies, sei lá. E assim, Holanda é um lugar lindo, e a prefeitura de Holanda abraçou muito o projeto, então a gente teve parceiros que ajudaram a fazer essa história acontecer. E a segunda vez que eu reencontrei a Luana, ela já estava em Holanda. Eu viajei com a produtora dela, que também é atriz, a Agatha, que está fazendo... Sim. Está fazendo Bruna lindamente, que é a vilã. A gente ia mundial essa vilã, maravilhosa. E aí deu muito certo essa parceria, tanto porque realmente a Luana ela tem essa característica de poder de execução. Ela consegue materializar as ideias. Ela acredita Isso mesmo, é né? muito Materialista. importante. E ela consegue mobilizar tudo que for preciso, como a Prefeitura de Olambra, como também ela recruta ali os melhores profissionais. A gente foi dirigido pelo Gimas, né? Que é uma pessoa incrível. Exato. E um elenco também maravilhoso. E deu certo, felizmente, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. Porque, afinal de contas, convivemos durante 10 dias em Manauara. Ok. Então, a sinergia do grupo foi fundamental, né, para fazer essa história acontecer. E aconteceu. Eu estou muito orgulhosa. Você acha que em 2025 já sai? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque, de um modo geral, isso vai depender, claro, de cada lugar, né? Mas leva, assim, em média um ano, né? Para pós-produção, fica pronto. Você tem trilha sonora, você tem toda a parte de edição também, Isso. né? Isso. E lembrando que a Luana, ela virou mãe. Isso agora recentemente. Mais uma vez, né? Que ela já tem. Então, parabéns para ela. Teve a Helena. Teve a Helena agora. E aí ela está precisando conciliar, porque a Luana não para, né? Porque ela é mãe, que ela parou. Ela continua em atividade e de uma forma impressionante, porque, né, é uma tarefa muito, muito árdua, que é de você ser mãe e de você ser aquela pessoa que aperfeiçoa tudo. Então, para a amarração do filme, tudo tem a mão da Luana. Sim. E ela prima pela qualidade. Ela prima pela qualidade. Ela é muito detalhista, ela gosta, assim, dessas sutilezas, tanto falando de atuação, então, assim, ela também dirige e ela é muito, assim, detalhista nessa parte de expressão, que vai além da fala, que vai além do texto, e isso também é um reflexo da pós-produção, da fotografia, de tudo. É uma profissional carismática. Isso, com certeza.
Bacana. Ô Mira, você tem ainda um sonho que você contar para a gente? Sonho eu tenho. Eu tenho essa parte escrita muito forte, então antes de qualquer coisa, eu sempre gostei de escrever. Minha maior forma de expressão é isso. Apesar de ter feito teatro, né, de formação e tal, mas eu sempre fui uma escritora intuitiva. Tenho vontade de produzir um filme, uma série que eu estou desenvolvendo. Fazer o roteiro, atuar, né? isso. Já comecei a fazer o roteiro. Tem que fazer a amarração porque é uma história de suspense. Legal, Que bacana. tem várias camadas e vários desdobramentos. É aquela coisa de, parece que é uma coisa, mas acaba que a condução vai indo para outros lugares que você fica na dúvida, que é o tipo de coisa que eu gosto de assistir. Então isso é uma coisa. Tem também a parte literária, que eu também Legal, um livro seu. eu tenho um e-book, né? Só que assim, um e-book são poemas que fala bastante sobre a minha experiência com o TDAH, porque eu tenho TDAH. E são relatos soltos e eu mesclo com um relato versado. Tanto é que chama-se TDAH Inversos, é um e-book. Agora, eu tenho engavetado em uma coisa que está parado, essa história de romance, que eu já comecei a escrever e eu preciso terminar. Que aí entra uma organização maior, que eu preciso exercitar bastante. Porque o TDAH inverso são relatos soltos e assim, é uma folha, é uma ou duas folhas, né? Entendi. E não necessariamente se conversa com os outros versos. Não precisa ter amarração. Não precisa ter amarração. E esse já precisa. Precisa, né? E precisa envolver, e precisa de um monte de coisa. Então, meu sonho é terminar tudo que eu comecei a fazer. Tá certo. Ô Mira, quando você vê a heroína que você está escrevendo, você se baseia em você? Não. Não? Não só, porque assim, tem coisa minha, mas às vezes eu consigo pegar a essência de alguma narrativa que eu crio por causa de cenas que eu vejo no dia a dia. Eu consegui captar uma ideia ao ver um casal na rua, que o homem estava andando um pouquinho mais à frente da mulher. Então, estavam de mãos dadas, mas o homem estava um pouquinho à frente dela. Tá. Pelo menos um passo. Pelo menos um passo. Então, com isso, eu já comecei a criar uma narrativa de como é esse relacionamento. Então, a minha inspiração vem do abstrato. E desse abstrato, do vazio mesmo, eu consigo criar uma narrativa. Quando é o contrário, quando eu tenho muita informação, assim, eu acabo me perdendo, sabe? Muita opção me desfoca um pouco. Me tira o foco, na verdade. Então eu gosto de pegar o invisível e transformar em algo palpável de uma maneira intuitiva, e a parte racional é nessa organização, que é meu maior desafio, mas que eu venho exercitando. Muito legal. Ô Mira, você está convicta de que a tua área mesmo é de humanas, né? Sim, com certeza. Não assim você fala, putz, eu queria ter sido uma engenheira, não sei o que, lá tal. E até por conta do TDAH, porque além de fazer teatro, eu fiz administração. Foi minha primeira formação, sou bacharel, né? E é nisso. E em contabilidade eu fiquei de DP para quem não sabe, é como se fosse uma reprovação, uma recuperação, né? Da matéria. Eu tive que fazer a mesma matéria 3 vezes, contabilidade, porque a partida dobrada, que é o cálculo, em que um cálculo precisa espelhar no outro. Então, na hora de você fazer uma conta, você precisa tirar a prova real de que a conta está certa. E sempre o resultado não batia. Então, cálculo para mim não é uma coisa que eu gosto. Mas como eu estava no pacote de administração, eu consegui, mas assim, eu tenho que me esforçar muito para ser mediana. Ok, tá. Agora, essa parte de relações e humanas, eu adoro. E é algo que flui muito melhor para mim. Eu não falo nem de talento, eu falo de fluidez, assim, uma coisa que eu consigo trabalhar mais. É como se fosse um material em que eu consiga criar alguma coisa em cima disso. Nunca seria, por exemplo, uma pessoa que nem o Elon Musk, ele é a pessoa que gosta de cálculo, de massa, então assim, ele pega esse talento, essa genialidade dele e consegue transformar em negócio, né?
Verdade. A paixão dele. É interessante. Um país que você gostaria de ir? A Alemanha. Alemanha. Sim. Que bacana. Mas ó, você procura pensar no país e almejar. Eu sou muito sonhadora. E meus sonhos, eles me levam para possibilidades. Mas vai sim. Você vê, no meu caso específico, até eu fui conhecer praia com 18 anos. Até fui pensar, agora é Salgado. Eu vi o mapinha, eu estudei até o ensino fundamental, né? Até o ginásio, né? Em Monte Alto, e eu vi o mapinha e falei assim, aqui, o que é o limite de município? Eu descobri que era uma placa. Aí eu vi o trópico de Capricórnio, isso era uma corda grande que passa, era uma placa também. Né? E aí eu queria conhecer também algum outro país, mas comecei a almejar. Quando eu comecei a descobrir que almejando as coisas acontecem, né? Você vê, eu queria conhecer pelo trabalho eu tinha ido para a Espanha, fazer vários projetos, mas eu não tinha ido para os lugares e quando veio o convite já era assim, uma palestra na França, na Alemanha e na Inglaterra. Aí, ó. Você vê assim, uma vez, né? Abre caminhos, né? Abre caminhos, Sim. Então vai acontecer com você assim, a gente tem que almejar e as coisas vão acontecer. Não, com certeza. E eu estava assistindo um vídeo de um médico chamado Rafael Grata. E ele falou uma coisa muito interessante, porque ele disse, né, que não acreditava em visualizações. Até ele leu um artigo em que falava que quando você visualiza, se performando bem alguma coisa. Então, se eu estou me imaginando tocar piano lindamente, é como se o cérebro exercitasse tocar piano, porque ele não reconhece o que é real e o que não é. Exatamente, se a imagem for nítida, ele não sabe. Não sabe, Então, o Rafael, aproveitando esse exemplo, disse que as redes neurais também começam a ser criadas. Então, tem uma parte do nosso cérebro, que eu não vou lembrar o nome, que é como se ele ficasse mais atento a criar possibilidades para a gente alcançar aquele objetivo. Então, por exemplo, eu estou querendo viajar para fora, então eu começo a querer saber como é que eu tiro um passaporte, né? Começo a pensar nessa possibilidade. Sim. Eu já começo a correr atrás sobre vistos, se for preciso. Eu começo a pesquisar que tipo de intercâmbio eu quero fazer. Eu quero ficar um tempo fora, eu quero passar férias, eu quero fazer um curso. Então, é a partir do sonho que é gerada uma ação. E que aí a gente começa a pensar em soluções para conseguir as coisas e materializar. E, além do que, tem essa parte inexplicável, que eu acho que tem a ver com isso que a gente está conversando, que parece que as coisas facilitam. Tudo facilita, o universo conspira, isso. Né? Porque a nossa mente, ela é altamente construtiva. Então, ela forma todos os elementos e manda para o universo palavras poderosas, né? E aí aquilo acontece. Sim, e a ciência está cada vez mais chegando perto dessas comprovações. Então, quando a gente fala de universo, tem a ver com a energia, né? Que tem a ver com a vibração. E energia era uma coisa que até um tempo atrás as pessoas achavam que era um papo holístico. E não é, energia é uma coisa real. A gente é feito de átomos. Aí entre o átomo e não sei se é entre o átomo o próton, o átomo e o elétron, você tem ali um espaço, um vácuo, que é energia. Exatamente. E dentro desse espaço, a gente consegue, através dos nossos inputs frequenciais, é gerado uma rede neural. Enfim, é muito complexo esse assunto, mas onde eu quero chegar é que a ciência ela começa a acompanhar de perto as nossas tomadas de decisões e a nossa gasolina, a nossa motivação, ela computado nesse processo. Todo esse combustível de energia é computado. É computado. E o termômetro é nesse vácuo quântico, entre o átomo e esse espaço, vácuo, que cria as redes neurais, enfim, é muito complexo, mas assim, você tem isso, e por outro lado você tem os testemunhos, né? Então você estava querendo ir para fora, aí acabou que aconteceu de você ser convidado para palestras em 3 lugares
tanto que você gostou quanto os vizinhos, né? Exatamente, é verdade. Eu acredito demais. Quando eu comecei a empreender, que eu também empreendo, eu tinha uma ideia e essa ideia foi viabilizada também, eu acredito não, foi uma base espiritual. Eu estava num momento em que eu estava muito preocupada em relação à minha saúde mental e também eu estava fazendo práticas meditativas. Eu estava querendo recalcular a rota nessa minha decisão profissional. Então, o que eu vinha fazendo eu não estava me satisfazendo, quis recalcular a rota. E aí, nesse caminho, eu tive 3 pessoas aleatórias que me ajudaram a ter a minha marca de barra facial. E agora você também está falando dessa tua experiência. Então, assim, no final das contas, é tudo, eu acho que um conjunto de muitas coisas partindo do invisível, que é o que a gente começou a conversar. Nós vamos ter vários papos ainda. Né? Vamos Mira, sim. nós estamos nos instantes finais. Você pode deixar seus contatos, nós vamos escrever aqui também, por favor? Claro. As minhas redes sociais todas estão como Mira Pillay. Então, você escreve M-E-R-A. Isso, nós vamos escrever A aqui. gente vai escrever isso, e o sobrenome também, é minha assinatura, né? Mira Pillay. E dentro das minhas redes sociais também tem um arroba da minha marca de barra facial, caso você se interesse. E saber mais sobre os produtos, são produtos multifuncionais que fazem micropele, limpam e tratam também. Chamado 3+3. Depois a gente Isso, fala a marca. maravilhoso. Tá bom. Tá bom. Gratidão, Eu querida. que agradeço. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço, Kendi. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica atriz, empreendedora, né? E admirável Mira Pillay, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima. Abraços.